Olá pessoal, boa tarde. Eu me chamo professor Arnaldo Cunha de Aguiar Júnior e irei trabalhar com vocês a disciplina de Geografia Econômica no curso de Licenciatura em Geografia no Polo de Santo Antônio dos Lopes. E estarei iniciando aqui com a aula de abertura, essa videoaula que vai tratar um pouco do que será a disciplina, seus conteúdos e objetivos. A disciplina que tem 60 horas, está dividida em 4 unidades e espero que vocês possam entender o formato da disciplina, a metodologia, os conteúdos, os objetivos, para que a gente possa ter uma boa disciplina, com bom aprendizado para todos e que esta venha somar na formação de vocês. Então eu começo com a apresentação, certo, do professor da disciplina, que no caso sou eu, e essa apresentação baseia-se na minha formação e na minha área de estudo. Então eu possuo graduação em licenciatura em Educação Artística, bacharelado em Geografia pela Universidade Federal do Maranhão, sou especialista em Metodologia do Ensino da Geografia pela Universidade Federal do Maranhão, mestre em Cultura e Sociedade também pela Universidade Federal do Maranhão e doutorando em Ciências da Educação pela Universidade Nacional de Rosário, Argentina. Atualmente sou professor efetivo do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, lotado no campus São Luís Maracanã. Tenho experiência na área de educação, com ênfase em instituições escolares, saberes e práticas educativas, atuando principalmente em pesquisas com os seguintes temas: epistemologia da geografia, ensino da geografia, cultura e sociedade, epistemologia do ensino e educação profissional e currículo integrado. A nossa disciplina, ela, claro, tem um plano que norteia a sua execução, e esse plano ele inicia-se pela ementa, que faz parte do projeto de curso de vocês. Então a ementa que nos norteia com seus conteúdos macros nos traz a geografia e as relações econômicas na sociedade contemporânea, a produção e reprodução das relações econômicas na sociedade capitalista, a divisão do trabalho na sociedade, teorias da distribuição do processo econômico, os processos de produção, de transformação da natureza e da organização do espaço geoeconômico, espacialidade das relações de produção e sua dimensão política. Então é uma ementa bastante abrangente, atual, que vem nortear essa disciplina de Geografia Econômica. O objetivo geral desse plano, da disciplina, é desenvolver o conhecimento sobre a importância da geografia econômica dentro de uma perspectiva espacial, a partir dos aspectos econômicos na contemporaneidade. Então, observem que a ideia é que a disciplina possa fazer com que você absorva subsídios teóricos para analisar com a perspectiva econômica o espaço e dentro da contemporaneidade, dentro dos aspectos mais atuais do sistema na atualidade. A unidade 1, que é uma unidade bem introdutória, ela traz como conteúdos a geografia e as relações econômicas na sociedade contemporânea, termos introdutórios sobre o que vem ser a geografia econômica e sua dinâmica atual, a geografia econômica e sua importância dentro de um contexto de domínio do pensamento geográfico, a geografia como ferramenta para entender a complexidade do mundo atual, particularmente o mundo dominado pelo capital. Então, é uma unidade que tem seus objetivos voltados por uma introdução no que é a geografia econômica. Então, os objetivos dela são compreender essa disciplina como interdisciplinar e importante no processo de conhecimento da realidade espacial econômica, a partir da chamada Divisão Internacional do Trabalho, identificar termos introdutórios sobre o que vem a ser a geografia econômica e sua dinâmica atual, refletir sobre a importância da geografia econômica, realizando a crítica dentro de um contexto de domínio do capital no espaço geográfico, e definir a geografia econômica como uma área fundamental para entender a complexidade do mundo atual. Na unidade 2, nós temos como conteúdos a nova geografia econômica, isso já tem uma renovação da geografia econômica, uma distinção da geografia clássica ou tradicional, tratado na unidade 1, a produção e reprodução das relações econômicas na sociedade capitalista, a divisão do trabalho na sociedade e as teorias da distribuição do processo econômico. Como objetivos, essa unidade nos traz a possibilidade de analisar a abordagem da geografia econômica dentro de uma perspectiva contemporânea, compreender em uma abordagem estritamente econômica, mas com viés geográfico, distinguir entre a geografia econômica estudada pelos geógrafos e a economia espacial estudada pelos economistas, sendo este um viés analisado dentro da chamada macroeconomia. Na unidade 3, você tem a mundialização do capital, a historização dos meios de produção e as relações de força de trabalho, o capitalismo e o capital e a nova organização mundial, como objetivos.
nós temos analisar os aspectos contraditórios que operam no processo de mundialização do capital, abordar o papel das grandes empresas, das grandes instituições financeiras e do Estado e suas relações contraditórias, que são muitas contradições que existem dentro desse processo, entender os mecanismos contraditórios que levaram ao nível de desenvolvimento do capitalismo contemporâneo, com suas contradições internas, e do poder do segmento financeiro, identificar e dominar suas categorias principais: mundialização, finança mundializada e empresas transnacionais. Na unidade 4, que é a última unidade da disciplina, nós temos aí a crise do capitalismo, o sistema metabólico do capital, a crise estrutural do capital, os elementos contemporâneos da crise estrutural do capital. Os objetivos dessa unidade que finalizam a disciplina são analisar a partir de uma determinada perspectiva teórica a dinâmica atual da crise do capitalismo contemporâneo e seus elementos intrínsecos que operam no aprofundamento do mesmo. Entender a complexidade do capitalismo em nossos dias a partir de uma abordagem crítica, dominando algumas categorias como capital, crise estrutural, sistema metabólico do capital e outras. Compreender os elementos e processos da crise estrutural do capitalismo. Isso é importantíssimo. Nós nos situarmos de como existe essa crise, de que ela se constitui, de que elementos. Para alcançar esses objetivos, nós temos alguns procedimentos de ensino. Então, os procedimentos de ensino consistem em participação das atividades presenciais, quando tiver aula presencial, leitura e interpretação do fascículo, estudo de materiais disponibilizados na plataforma, resolução de atividades no ambiente virtual de aprendizagem, resolução de avaliações presenciais, são as provas. Com a avaliação, em cada unidade nós temos uma atividade. E na unidade 1, questionário ensaio, na unidade 2, o questionário online, na unidade 3, um fórum avaliativo, na unidade 4, uma atividade de envio único. Aqui nós trazemos aí como recurso também, né, para facilitar o aprendizado de vocês, o fascículo digital, o ambiente virtual de aprendizagem e suas ferramentas, links de livros e artigos, slides dos conteúdos e as videoaulas. E aí nós temos algumas referências aqui, importantes para vocês lerem, alguns autores que são básicos aí, e também trago algumas referências complementares. E é importante que vocês leiam, a disciplina vai disponibilizar também de livros e artigos na plataforma para vocês estarem se aprofundando. Também, finalizando essa aula de abertura, vou explicar um pouco da atividade presencial, que é a que eu proponho a vocês irem já fazendo até o dia da aula presencial. Então, nós pensamos num seminário teórico, certo? Que trata sobre temas da geografia econômica. Então, o objetivo é conhecer a realidade local a partir de atividades econômicas aliadas às teorias da geografia econômica. Então, quais são os procedimentos? Dividir a turma em grupos de, no máximo, 5 alunos. Os grupos deverão fazer o quê? Uma pesquisa prévia, orientada pela tutora, sobre as atividades econômicas da cidade. Então, vocês têm que identificar a origem da empresa, cada um vai escolher aí uma área de negócio, que há uma empresa trabalhando, então a origem dessa empresa, desse negócio, o ramo de atividade, o tempo de existência, onde ela está localizada, e analisar economicamente os danos e os benefícios, principalmente sociais. Então eu sugeri aqui algumas atividades econômicas, que provavelmente tem na cidade de vocês: o comércio formal, a agricultura, o gás natural, o comércio informal e a agropecuária. Se tiver outras atividades econômicas de relevância, o grupo pode trabalhar em cima dessa atividade econômica. Então, após esta ação prévia, os alunos deverão apresentar em grupo todas as informações sobre o que eles conseguiram pesquisar dessas atividades, como uma forma de seminário, um slide, né, outra forma de aprender, o vídeo que vocês fizeram entrevistando pessoas. Em cada apresentação dos grupos, devem apresentar seus posicionamentos diante dos questionamentos dos outros alunos. Os demais grupos devem colaborar com a apresentação dos colegas, opinando acerca da discussão. O tutor também guiará o debate o tutor ou o professor guiará o debate a partir da chave de correção dos questionamentos. Ok? Então, para finalizar, eu deixo uma frase aqui de um pequeno trecho de Milton Santos, que é um autor importantíssimo, já foi falado por nós em outra oportunidade, e novamente eu trago Milton Santos, que tem uma grande relevância na geografia econômica. Então, ele nos diz: a evolução do homem. Na pré-história, o homem das cavernas vivia em bandos para se defender dos predadores. Hoje o homem vive em bandos para depredar. Então, é uma frase que tem muito a ver com esse sistema econômico que está aí, que nós vamos ver durante a disciplina. Desta maneira, finalizamos aí a aula de abertura.